sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Hoje continuaremos a estudar o belíssimo livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, através da generosa mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos no programa número 30. O título do estudo de hoje é Essas Outras Mediunidades. E esse estudo, esse tema, ele vem como uma reflexão acerca da questão 185 de O Livro dos Médiuns. Esse capítulo 16 fala dos médiuns especiais. E no 185 Kardec nos fala assim: além das categorias de médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances, que constitui o que se chama de médiuns especiais e que possuem aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita das qualidades e conhecimentos do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho de sua elevação ou de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância, mas em igualdade de merecimento do ponto de vista hierárquico, há nele, incontestavelmente, uma propensão para se ocupar de uma coisa mais simples do que com uma outra. Os espíritos batedores, por exemplo, quase não saem das manifestações físicas, e entre aqueles que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos de uma ordem mediana, pois, tendo chegado a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Porém, ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, que é para este um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e em que ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. E Kardec continua dizendo assim: façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem em seu poder vários violinos, que para o vulgo serão todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz uma grande diferença. Neles, ele apreende nuances de uma extrema delicadeza que o farão escolher uns e rejeitar os outros. Nuances que ele percebe por intuição, visto que não pode defini-las. Ocorre o mesmo com relação aos médiuns. Em igualdade de qualidade dos poderes mediúnicos, o espírito dará preferência a um ou a outro, de acordo com o gênero de comunicação que ele queira fazer. Assim, por exemplo, vemos pessoas escrever como médiuns admiráveis poesias, embora, em condições comuns, elas nunca tenham podido ou sabido fazer 2 versos. Outros, ao contrário, que são poetas e que, como médiuns, nunca puderam escrever senão prosa, apesar do seu desejo de fazê-lo, o mesmo se dá relativamente ao desenho, à música, etc. Há aqueles que, sem ter por si mesmos conhecimentos científicos, possuem uma aptidão mais particular para receber comunicações eruditas. Outros, para os estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérprete aos espíritos moralistas. Numa palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que ele mais facilmente recebe possuem geralmente um cunho especial. Há até aqueles que não saem de um certo círculo de ideias.
e quando destas se afastam, só obtêm comunicações incompletas, lacônicas e muitas vezes falsas. Além das causas de aptidão, os espíritos comunicam-se ainda, mais ou menos voluntariamente, por este ou aquele intermediário, de acordo com suas simpatias. Assim, em iguais condições, aliás, o mesmo espírito será muito mais explícito com certos médiuns, unicamente porque estes lhes convêm mais. Então, a gente está vendo aqui, gente, a clareza de Kardec. Que maravilha, que lucidez, mas a gente se esquece, né? A gente se esquece fácil dessas questões. Quantas vezes o livro dos médiuns representa para muitos companheiros apenas algo que está na estante, que eu já estudei há muito tempo, que eu já sei, né? Eu já estudei, eu já compreendi, né? Então, a gente começa a ter dificuldades na tarefa. E aí eu vou na internet ver o que A, B, C, Z falam, né? Eu vou para ali, eu vou para aquilo. Por quê? Faltou o entendimento. E aí, o nosso querido Emmanuel, nessa lição, essas outras mediunidades, que foi recebida na reunião pública de 29 de abril de 1960, ele vem nos falando assim: na expansão dos recursos medianímicos, que te enriquece a experiência, sobre a diretriz dos benfeitores desencarnados, não te despreocupe das faculdades edificantes, suscetíveis de vincular a elevação e a melhoria dos companheiros na Terra. Vamos ver que faculdades são essas tão edificantes assim? Ele nos esclarece. Pronuncias a palavra preciosa que os emissários da cultura e da inteligência te levam à boca, impressionando auditórios atentos. Mas não negues o verbo da tolerância aos que te reclamam indulgência e carinho dentro de casa. Olha, amigos, que verdade, não é? E é uma verdade assim para muitos de nós que fazemos parte da tarefa da divulgação doutrinária. Sabemos, temos a consciência, graças a Deus, que somos inspirados, né? Que a espiritualidade nos sustenta até a saúde vocal, a saúde mental, para que o trabalho possa ser feito, né? Mas, muitas vezes, dentro de casa a gente tem a dificuldade. E a gente, às vezes, meus amigos, isso é para todos nós, eu não falo como quem ensina, não, eu falo como quem vive. A gente não enxerga essa necessidade dentro da casa da gente. A gente, muitas vezes, vai exportando. Vai passando para A, B, C, Z, né? A gente vai passando o conhecimento, vai passando a experiência, né? A gente vai passando as mensagens, mas a gente muitas vezes não percebe que a tarefa nos é dada para a gente fazer essa remodelação, esse apoio, né? Essa preciosidade dentro do nosso próprio lar. Carinho e indulgência, porque são pessoas, né? E fazem parte do nosso programa reencarnatório. E a mediunidade é um instrumento que vai ajudar a gente a trabalhar com esses companheiros, né? E continua ele falando: doutrinas eficientemente os espíritos transfiados nas sombras da viciação e do crime, transmitindo conselhos e avisos da esfera superior. Não recuses, porém, a conversação amorosa e paciente aos familiares ainda confinados à ignorância e à perturbação. Então é a doutrinação dentro de casa que muitas vezes não vai ser nos moldes que se faz dentro da casa espírita, mas pode ser com o sentimento que a gente tem na casa espírita.
não é nos moldes. Vai ser uma conversa, né? Vai ser um comentário sobre um fato que aconteceu. Vai ser de uma forma assim bem mais sutil. Mas o sentimento nosso é aquela unção, é aquele respeito que a gente tem com o companheiro desencarnado que chega, que na verdade nada mais é do que muitas vezes o companheiro encarnado que a gente tem dentro de casa, sem o corpo, né? Dentro de casa está com o corpo, mas sem o corpo. E continua ele dizendo: escreves a frase escorreita para entendimento do público sobre a influência de instrutores domiciliados no plano maior. Grava, entretanto, no próprio caminho a sinalização do bom exemplo, induzindo os semelhantes a que nobilitem a própria existência. E aí ele fala aqui no bom exemplo. Amigos, quantos de nós não desistimos da tarefa porque tivemos bons exemplos? Nossas casas espíritas, nossos setores de trabalho, teve aquela primeira pessoa, o primeiro grupo que renunciou, que se sacrificou, né, para que a casa e o trabalho se estabelecesse. E quantas vezes, amigos, diante das nossas dificuldades, das nossas lacunas, a gente pensa assim: hoje eu não vou. Mas aí a gente lembra daquele irmão, daquela irmã que passa por dificuldades familiares, aquele outro que passa por dificuldade de saúde, aquele outro que passa por situações financeiras. E são essas pessoas que chegam e que não aposentaram um sorriso, que vão atacando logo no trabalho sem reclamar, que oferecem até apoio para outros em dificuldades maiores. Então essas lembranças nos sustentam. Essas lembranças fazem com que pensemos assim: meu Deus, o que é a minha dor, o meu problema diante de A, B, C, Z? E na maioria das vezes as pessoas passam anônimas, escondidas. São aqueles trabalhadores que a gente chama de trabalhadores estacas. Não são as estrelas que aparecem dentro da casa, mas são aqueles que permanecem, que perseveram, que aliviam, que consolam, que abençoam e que são muitas vezes a base para que a espiritualidade superior que dirige a tarefa possa se apresentar, possa concretizar o projeto que foi ajustado junto a Jesus nos planos maiores. Então, que a gente não esqueça também disso, do bom exemplo, né? E qual é o bom exemplo? Qual é a base do bom exemplo? É toda vez em que eu age ajustado com a lei, é toda vez em que eu calo meus melindres, em que eu calo as minhas dificuldades, para que a obra não sofra dano. É toda vez que eu exercito a compreensão, em que eu ando um passinho a mais, né? Eu trabalho a paciência. Tudo isso, meus amigos, vai ser de extrema utilidade para todos nós, não é? E é por isso que a gente está por aqui na Rádio Rio de Janeiro. Quantos bons exemplos, quantos fatos são trazidos que nos alegram, que nos impulsionam para a frente e para o alto, que nos fazem pessoas profundamente mais felizes. Quantos exemplos! Quantas vezes estamos nós com a cabeça um pouco desarrumada, né? Vamos dizer assim, desorganizada, e daqui a pouco vem o programa, vem o texto, vem a leitura, vem o comentário, vem às vezes até o comentário de alguém, quando a gente está assistindo pelo YouTube, aquele comentário de alguém que não foi lido, mas que serviu pra gente. Outras vezes o comentário é trazido, é lido e serve. Então é isso que a gente vem assim sempre estimulando para que nós possamos aproveitar a oportunidade dessa rádio,
para que a gente possa colaborar para que ela continue cumprindo o seu papel, não é? 7 dias por semana, 24 horas no ar, diariamente, porque isso vai nos ajudando. Eu posso compartilhar, eu posso ajudar financeiramente, eu posso indicar alguém para que ajude, mas essa movimentação fluídica é sinal que a gente está empenhado. A nobilização da existência, né? A existência mais nobre no nosso planeta, no nosso entorno. Então isto é a campanha do bom exemplo, que a gente não vai ter tempo, não vai ter espaço para pensamento de maledicência, para criar confusão com o outro, para desestimular o outro ao serviço. Não vai ter espaço, porque a gente vai estar ocupado com o bem e pelo bem. E ele continua falando: contemplas quadros prodigiosos, através da clarividência, caindo em êxtase ante as alegrias sublimes que observas por antecipação na glória espiritual. Não ouvides, contudo, fitar as chagas dos que padecem, estendendo até eles migalha do teu conforto por mensagem de auxílio. É a gente ver, não é a gente antever. Pode ser através da vidência, da clarividência, da dupla vista, mas pode ser através até dessa sensação íntima desse melhor que existe, dessa vida melhor, dessa vida mais feliz, né? Dessa vida mais amorosa, desse melhor que existe. Então, a gente às vezes paralisa nisso. E aí eu só quero a casa espírita, eu só quero o trabalho espírita, eu só quero... E eu vou me alienando, vou esquecendo que muitas vezes dentro da minha casa, na minha parentela, né? Na minha vizinhança, no meu setor profissional, tem muita gente chorando. São chagas vivas, muitas vezes escondidas por uma roupa bonita, escondidas por uma posição social confortável, escondidas sob a capa de um poder. Está lá, essas chagas vivas. E para essas chagas vivas, Emmanuel fala que é migalha do nosso conforto. O que é o nosso conforto, gente? É o conforto material, mas é o conforto também espiritual. E aí a gente não pode esquecer nunca das campanhas sociais que as nossas casas espíritas fazem, né? Que a Rádio Rio de Janeiro faz. Por quê, gente? A fome tem pressa. Estamos nos aproximando aí do dezembro, Natal de Jesus, e nos lembrando da figura amorável do nosso Betinho, na questão do Natal sem fome, né? E aí a gente pode até não atender lá na campanha do Betinho, outras campanhas que tem, mas a gente pode atender na nossa casa espírita. A gente pode atender, né, naquela instituição que ele tem simpatia. São muitas. A gente está lembrando agora do nosso Dirceu Machado, falando da Casa da Mãe Pobre, um trabalho tão bonito, né? E a gente pode ser aquela companheira, aquele companheiro que pode auxiliar nessa tarefa. Temos aqui no Teresa Dávila também um trabalho que é feito com a população que vive na rua. É muito interessante a gente abraçar, porque isso, gente, amplia a nossa sensibilidade. Mediunidade é sensibilidade. Amplia o estabelecimento de simpatias espirituais. Tudo isso ocorre numa ampliação que vai ser muito bom para todos nós. E Emmanuel continua nos falando: escuta as vozes comovedoras do grande além, delas fazendo narrativas surpreendentes para os que te admiram as incursões no país do inabitual. Busca, no entanto, ouvir as aflições dos irmãos sofredores, aprendendo a ser útil. E a gente às vezes acha que não é grande utilidade parar para ouvir alguém. Parar para fazer uma prece junto com alguém. Parar para pensar na figura de Jesus e abraçar em nome de Jesus aquela pessoa.
sem preconceitos, sem pretensões, apenas sendo irmão. Então, isso também é mediunidade, porque é o caráter da utilidade da mediunidade. E ele continua: estendes mãos fraternas no passe balsamizante, em favor dos que te procuram, sedentos de alívio. Não furtes, porém, os braços prestimosos ao trabalho de cooperação espontânea, junto daqueles que o Senhor te confiou na intimidade doméstica. Então, a gente dá passe na casa espírita, mas aí dentro de casa, as mesmas mãos que dão passe podem ser as mãos da limpeza, as mãos da alimentação, as mãos do carinho, as mãos da organização, as mãos do reconforto. O passe traz o reconforto. Nossas mãos também podem trazer o reconforto na intimidade doméstica. Quantas vezes uma refeição bem feita, ela é a base desse reconforto, né? Uma cama limpinha, né? Uma toalha de banho macia, tudo são coisas que a gente pode fazer com o recurso que se tem, para que o outro se sinta bem, se sinta balsamizado, né? Sinta um alívio que muitas vezes a criatura está sedenta. Essa vibração nós poderemos passar no lar, poderemos passar no ambiente de trabalho, onde estivermos, desde que queiramos. E Emmanuel encerra essa belíssima lição intitulada Essas Outras Mediunidades, que é um comentário do Livro dos Médiuns, na questão 8.5, assim: atende às faculdades múltiplas pelas quais se evidencia a bondade dos mensageiros divinos, mas não desdenhes essas outras mediunidades, tanta vez esquecidas, da renúncia e da paciência, da humildade e do serviço, da prudência e da lealdade, do devotamento e da correção, em que possas mostrar os teus préstimos diante daqueles que te partilham a luta, porque somente assim serás suporte firme da luz e chama da própria luz. Então, meus irmãos, que a gente possa, estudar, entender, exercitar essas outras mediunidades, a mediunidade da renúncia, a mediunidade da paciência, a mediunidade da humildade, a mediunidade do serviço, a mediunidade da prudência, a mediunidade da lealdade, a mediunidade do devotamento, a mediunidade da correção, em que a gente é sempre convidado, a esse exercício no dia a dia das nossas vidas. E que a gente não se esqueça que temos o conhecimento da doutrina espírita, conhecemos Jesus, temos a certeza da imortalidade, temos a certeza da misericórdia divina. Então, nos resta apenas aproveitar e fazer o melhor. Que a gente consiga, ainda no dia de hoje, exercitar no nosso lar, no nosso setor de serviço, essa outra mediunidade, que é a do apoio, que é do acolhimento, que é de mostrar que vale a pena seguir Jesus, não só através de palavras, mas através da nossa conduta cristã, onde e com quem estivermos. Pensemos nisto, amigo. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.